Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje ele vem de encontro justamente aquelas pessoas que se sentem perdidas na fé. Ei, será que você se sente merecedor da fé de Jesus? Será que você está, como nós vamos ver logo mais na leitura, como aquelas pessoas que pensam: eu não sou digno, eu não posso conviver no meio desse mundo cristão porque Jesus é apenas para os santinhos, é apenas para aqueles que estão dentro da igreja, então nem vou me aproximar por perto desse Jesus porque eu não sou digno? O programa de hoje, a palavra de Deus vai nos ensinar que não é bem assim. O programa de hoje vai nos dizer que Jesus veio para salvar a todos. Convido você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 21 a 31, ou melhor, de 21 a 28. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram e lhe disseram com insistência: Despede ela, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente o Senhor replicou-lhe a ela: Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Mulher, como é grande a tua fé! Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus hoje, ela nos chama a atenção justamente, para mim em particular, nesse sentido. Muitas vezes nós somos convidados a estar na presença de Jesus, muitas vezes nós somos convidados a estar com Ele, recebemos aí um convite: vai ter um louvor, vai ter uma oração, olha, hoje vai ter um grupo, Jesus está passando por aí, né? Jesus tem um grupo de oração, vai ter. E muitas vezes eu noto que acontece duas situações. Existem aqueles tipos de pessoas que o chamado já brota logo no coração e já diz: não, eu vou, eu quero estar, eu quero ir, eu estou precisando. Mas no decorrer de nossas caminhadas também eu noto que existem aquele tipo de pessoa que não vai até Jesus por não se sentir digno. Eu até me recordo em uma certa ocasião, em um lugar que nós estivemos, e eu fiz esse convite a uma pessoa. Disse: tá tendo grupo, vamos lá, nós vamos orar. A pessoa olhou para mim e disse assim: olha, eu não vou, porque eu não me sinto digno. Para mim, não é ir a Jesus e ficar só pedindo, e eu não me sinto digno. Aí eu disse para ele assim, meu Senhor, mas para Jesus não importa se você está indo para pedir, não importa se você está indo para agradecer, o que importa é você estar. E ele ficou bem pensativo. Naquela ocasião, devido ao trabalho, ele não pôde ir no louvor, mas depois a mulher falou. Ele se sentiu muito confortável e mudou o ambiente onde estava, trabalhando, a vida e o convívio com a família. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, nós temos que se achegar a Jesus com esse coração cheio de Deus, firme. Eu quero estar na presença de Jesus,
porque eu entendi que estar com Ele é bom, mas muitas vezes, mediante as dificuldades da nossa vida, nós temos que chegar a Jesus como essa mulher. Mesmo naqueles momentos que nós não se sentimos dignos, que sentimos que não somos da nacionalidade, porque aqui a palavra de Deus diz, né? Olha ali que ela era a mulher, eis que uma cananeia originária daquela terra, no versículo 22. Ou seja, naquela época aqui, deveria se entrar o estudo da teologia, território, os israelitas, os hebreus, os cananeus, os heveus, enfim. Mas aquela mulher, ela não era de um povo cristão, vamos trazer para o dia de hoje. Vamos dizer, aquela mulher não era pessoal que está na igreja. Como nós usamos a linguagem hoje, atualmente, era uma mulher do mundo. Vamos se dizer e traduzir para a nossa realidade. É aquela uma que não vai na igreja, é aquela uma que não comunga, é aquela uma que assim não participa, é de outra terra. Mas ela tinha fé. Ela ouvia falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus era o Filho e é o Filho de Deus, porque vale lembrar que naquela época também é como na nossa época. Existem muitas pessoas que conhecem, que escutam, mas existem outras pessoas que não estão dentro da igreja, mas que ouvem falar de Jesus, que ouvem falar de fé, ou até mesmo possuem a fé. Você não conhece aquele tipo de pessoa que diz assim, eu acredito em Deus. Mas você vê que a pessoa vive a fé da maneira dela, não por uma maneira assim, porque eu conheço e estou rejeitando. Existem muitas pessoas no Brasil, em cidades, em situações diferentes, que cultuam a fé em Jesus, mas sem um conhecimento devido. Existem pessoas que não têm, região que não tem a possibilidade de missa todos os finais de semana, devido ao tamanho do Brasil, devido ao tamanho das realidades, de paróquias, enfim. Mas nós costumamos sempre ler a Bíblia, sempre olhar o mundo da fé com a nossa cabeça e com a nossa cultura. E nós temos que entender que a Bíblia, ela é a história do povo de Deus. É a história que foi deixada para nós de herança do povo de Israel. Mas vale lembrar que, ao envolto dessa cultura do povo de Israel, existiam outros povos. É como nós, existe o cristão católico, mas existem também outros povos, outros tipos de crença, outros tipos de religiões, que não é a religião cristã, mas existe. Mas ouvem falar, escutam-se falar de Jesus, e seja lá por qual motivo, de cor, raça, posição social, ou de maneira de vida, ou situações e realidades diferentes, as pessoas vão vivendo a fé de acordo com aquilo que a cultura e a vivência dela vai se apresentando. E isso está cheio. Em determinados lugares que a gente viaja aí, você encontra pessoas de coração bom, você encontra pessoas que ajudam, que têm um coração aberto, mas de repente estão sendo enganadas por metodologias, coisas que lhes são apresentadas. Por quê? Porque no momento é aquilo que apresentou, é aquilo que conheceu. E essa mulher era desse jeito. Ela vivia nos povos, mas o comentário sobre Jesus chegava, que Jesus cura, que Jesus liberta, que existia a possibilidade de uma cura, e a palavra deixa bem claro que ela entendia. Porque olha aqui, ela era originária daquela terra e gritava, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Ela reconheceu que Jesus era filho de Davi, que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era o Senhor, que era da linhagem de Davi, do povo de Israel. Muitas vezes na nossa vida, nós que estamos aqui dentro da igreja, confessando, comungando, orando, fazendo nossos jejuns, penitências, não conseguimos reconhecer que Jesus é o Cristo. E de repente aquela pessoa que estava no mundo, que vivia de uma maneira diferente, de uma maneira contrária à ética que nós vivemos, consegue de fora observar
Eu preciso mudar de vida e recorrer a Jesus, porque Ele é o Cristo. Sem Jesus eu não consigo viver. Por isso que muitas vezes você vê dentro da igreja aquela pessoa que bebia, que fumava, que vivia errado, que prostituía, enfim, viveu uma série de coisas mundanas, dando testemunho na igreja, pregando, anunciando e implorando para que o que estão dentro da igreja a vida toda mude de vida. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus era o Cristo. E muitas vezes nós ainda que estamos dentro da igreja, dentro da religião, dentro da pastoral do movimento, ao ver aquele certo tipo de pessoa que mudou de vida, que reconheceu Jesus, que está agora entrando a um caminho ao qual nós já conhecemos há muito tempo, ao invés de nós ficarmos felizes, poxa, ó, aquela cananeia de outro povo, de outra nação, está vindo atrás de Jesus, nós preferimos fazer como os discípulos. Mestre, manda calar a boca daquele lá. Quem é aquele lá? Nós estamos com você, nós estamos dentro da igreja, nós somos. Olha, eu estou aqui 24 horas ao lado do padre, do bispo, do Zé, do Pedro, e eu sou. Então aquele coitadinho que agora acha que viu Jesus, então é menosprezado. Não é o que acontece no texto? Não é o que aconteceu aqui? Ela que era de outra terra, de outra nação, ela reconheceu: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, eu estou sofrendo, eu estou padecendo. E aqui me cabe assim um pensamento. Imagina para aquela mulher o preconceito. Imagina para aquela mulher, porque primeiro, ela já era mulher. Na cultura da época não era muito vista, né? Existiam a história das grandes mulheres de Deus, que a Bíblia vem retratar isso, mas num contexto geral, a mulher não era assim tão vista, né? Aí imagina, ela ter que enfrentar toda uma nação estrangeira, por isso que a fé dessa mulher foi exaltada, porque imagina você sair da tua realidade, num contexto onde não se podia nem se conversar com outros povos, com outras nações, ela rompeu toda a espécie de preconceito, ela rompeu toda a espécie de cultura, de pensamentos, porque quando se olhava é de outra nação, e aqui vale lembrar que muitas vezes isso ainda acontece dentro da igreja, como aconteceu com essa mulher. Muitas vezes nós que julgamos os santinhos, os perfeitos, vêm outras pessoas, outras denominações e começam a participar ali, sentar para escutar Jesus, para ver, para conhecer de Jesus, nós já colocamos uma barreira. Cuidado, aquele é do mundo, não presta. Ao invés de nós acolhermos e entender que esse Jesus está chamando outros povos para estar no meio, que o testemunho, o anúncio de Jesus está trazendo novos filhos para a casa de Israel, nós preferimos. E essa mulher quebrou todo esse tipo de preconceito. E isso não acontece somente quando se trata, no caso aqui dessa mulher, de uma possessão demoníaca. Aqui se trata muitas vezes quando a pessoa vive muitas vezes nas drogas, vive na bebedeira, na prostituição, enfim. A primeira margem e a primeira análise que se faz é o julgamento. E essa mulher, ela teve coragem de reconhecer e romper com todas essas espécies de preconceito, julgamento, enfim, ela não se importou. Por quê? Porque ela precisava de uma ajuda. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando se encontra nesse estado, ela não repara quem é, o que seja, ela vai atrás, ela busca, e como essa mulher, ela buscou, não encontrou. Quando ela ouviu falar de um Jesus que cura, que liberta, que transforma, ela automaticamente, que é o que acontece muitas vezes conosco hoje, é o exemplo claro dessa mulher. Nós vamos lutando, buscando, aconteceu um problema na nossa casa, e não precisa ser nenhuma possessão demoníaca,
mas aconteceu uma enfermidade, uma depressão, uma angústia, nós saímos buscando, e em último caso, quando não achamos nada, aí falamos assim, agora eu vou na igreja, porque agora é só com Jesus. Nós colocamos Jesus em último plano. E essa mulher, de certo, na vivência dela, também fez isso. Foi procurando, buscando, não encontrou. Qual a opção que gerou? Gerou a opção de ir até outros povos. Muitas vezes acontece isso na nossa fé. Ao invés de nós reconhecermos que Jesus é o filho de Davi, que ele é o santo de Israel, nós vamos buscando em tudo, e por último, deixamos a Jesus. E a palavra de hoje vem nos dizer que deveria ser ao contrário. Primeiro, se eu estou enfermo de uma dificuldade, primeiro eu vou em Jesus. Jesus, o que eu faço? Aconteceu tal situação, assim, assado. E agora? Depois disso, se Jesus falou, explicou, vem a parte dos médicos. Então nós começamos uma caminhada a partir de Jesus. Nós começamos uma caminhada a partir da vivência de fé. Mas muitas vezes na nossa vida nós fazemos ao contrário. E sofremos as realidades do viver ao contrário de Jesus. E essa mulher disse, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ou seja, ela identificou o problema. Ela identificou que existia na casa dela uma ação demoníaca. Ela identificou que existia na vida dela um poder absoluto do mal envolvendo a vida dela. Mas vale lembrar aqui que muitas vezes, na nossa vida, na nossa casa, não chegamos nem a sofrer isso. Nós sofremos apenas algumas dores, angústias, sofrimentos que são a ação do mal em cima da nossa vida e já começamos a ficar desesperançosos, achando que não tem saída, que não tem mais solução. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus e ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade, que estava naquela casa. Mesmo que Jesus tentou ir para uma casa e se ausentar, você pode ver isso lá no livro de São Marcos, no capítulo 7, de 24 a 30, que retrata essa mesma passagem, onde Jesus estava por ali, discretamente ele foi a uma casa, e dentro dessa casa ali aconteceu todo esse episódio. Por isso que Jesus retrata a mesa, Jesus retrata porque eles estavam num jantar dentro de uma casa. E essa mulher veio gritando, e Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus de certo ficou imaginando se era uma busca verdadeira, se era momentânea. Jesus pode-se dizer ali que estava no discernimento. Por isso que muitas vezes na nossa vida, nós vamos buscando desesperado, gritando, chamando atenção, rompendo com as barreiras, porque aquela mulher precisava ser vista. Se ela chegasse simplesmente de uma maneira qualquer, ninguém ia dar crédito. Então ela precisava pedir e chamar a atenção de Jesus. E era o último gole. Ou agora eu encontro com esse Jesus, com a minha libertação e com a minha cura, e dou tudo de mim para conseguir, ou então eu tenho que conviver com isso o resto da vida. E muitas vezes, para as coisas acontecerem na nossa casa, nós temos que fazer como essa mulher. Não digo sair gritando, descabelando, mas nós temos que ter a mesma intensidade de fé que teve essa mulher. Essa intensidade que, se ao chegar em Jesus, que é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, as coisas vão acontecer. Mas vale lembrar, como eu disse no começo do programa, que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, vamos dizer numa linguagem assim, não numa maneira de exclusão, nós, eles, não, mas a gente, de uma maneira em particular, que tem uma missão, outros que já estão mais aprofundados nesse caminho da fé, muitas vezes entramos no modo automático. Não existe aquela conversa que o cérebro entra no modo automático, que você acaba se esquecendo
daquilo que faz. Então, se você chega e guarda uma chave no mesmo lugar, tal, chega um dia você guardou, você não vai lembrar. Por quê? Porque seu cérebro entrou no modo automático. E muitas vezes a nossa fé entra nesse modo automático. Nós acostumamos a rezar, nós acostumamos a estar com Jesus, nós acostumamos a ir na igreja, então já entra no automático a semana inteira. Senta, deita, levanta e vai. Senta, nosso cérebro fica no automático. A nossa fé fica no automático. Então, já que estamos com Jesus, já estamos garantidos, parece que nada mais funciona. E com essa mulher foi diferente. Por isso que chamou a atenção. Por quê? Para ela, Jesus era tudo. Nós temos que tratar Jesus como o nosso tudo, com essa real convicção de que ele é o filho de Davi e que se eu estou com um problema ou se eu estou alegre, é ele que precisa resolver. E olha lá os seus discípulos, lembra que a palavra diz que Jesus, vendo toda essa situação, não disse nada. De repente na nossa vida está acontecendo muitas coisas, nós oramos pedindo e parece que Jesus não está dando nem bola. Viram? Jesus não está nem aí. Mas na verdade Jesus está trabalhando. Até tem uma música, se não me falha, eu acho que é do Voz da Verdade, que diz que quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. Quando Deus se cala, ou melhor, né? É uma música assim que eu gosto muito, porque retrata muito isso. De repente a gente pensa que Jesus me esqueceu, que eu estou pedindo, gritando, buscando, indo no Santíssimo, chamando a atenção e nada resolve. Ei, Jesus veio para resolver o seu problema, para te curar, para te libertar, mesmo que ele está em silêncio. Ele é o filho de Davi. E olha o que os discípulos disseram. Olha lá, seus discípulos, no 23b, após o ponto, seus discípulos vieram e lhe disseram com insistência: despede, ela nos persegue com os seus gritos. Muitas vezes acontece isso. Manda embora, afasta, esse aí é de outra religião, esse aí é de outra cultura, é de outra raça, esse aí não vai dar em nada, não dê bola para isso não. Não dê atenção para esse caso, desvaloriza, fica gritando, está enchendo o saco, nunca resolve, não tem solução para esse caso, manda embora. E Jesus, no silêncio, Jesus também escutou o que os discípulos disseram. Jesus ouviu o desejo da mulher, a gritaria, só que Jesus também viu a resposta dos discípulos, o comportamento dos discípulos. Por isso diga aí, meu irmãozinho, Jesus vê tudo. Jesus vê aquele da sua casa, que às vezes grita, esperneia, dá trabalho e aos olhos de todo mundo está perdido. E Jesus vê também o comportamento daqueles que estão salvos, que estão com ele, que estão caminhando. E Jesus no silêncio. E a coisa ali acontecendo, olha lá. Manda embora, ela grita, atrapalha. Mestre, nós estamos numa janta, nós estamos numa casa, essa mulher gritando. Nós estamos contigo, mestre, somos aqui os apóstolos, estamos aqui, agora é a hora da nossa janta, essa mulher incomoda, manda embora, amanhã a gente resolve. Quantas e quantas vezes acontece dessa maneira com a gente? Quantas e quantas vezes dentro da igreja já aconteceu esse tipo de situação? E versículo 24, Jesus respondeu-lhe: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque aqueles que estão com ele, já está com ele. E Jesus não veio para fazer exclusão. Jesus veio para acolher, para resolver e para dizer que a salvação é para todos os povos, raças, nações e costumes, desde que acredite e viva a fé em Jesus. Era mais fácil para Jesus, vai embora que você não é nem do meu povo, mas Jesus precisava romper com essa barreira. Lembra no começo do programa quando eu disse a você que Jesus veio para todos? Jesus veio para você que está me acompanhando agora, que se sente, eu sou uma pessoa cheia de Deus, graças a Deus, resolvi, estou buscando.
Mas Jesus veio para aquele também que está me acompanhando, que nunca pisou na igreja, que não conhece nada de Jesus, mas que nesse momento pensa, eu preciso resolver. A solução é Jesus. Ah, mas eu nunca pisei na igreja. É Jesus. Vai através dele, vai atrás dele e começa como essa mulher. Senhor, não convém, eu não sou merecedora, né? Mas o pão que cai da mesa, o cachorro pode comer. Não é assim que funciona na nossa casa? E Jesus está dizendo, não fui enviado eu, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque aquelas que já estão com o Pai, já são deles. Então ele tem que mostrar que existe salvação para todos os povos, raças. E olha só, mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Não importa a cor, a raça, a nação, a maneira, os caminhos em que você traçou, pisou e viveu, mas o importa o quê? Você reconhecer Jesus como verdadeiro Senhor e Deus, e importa que você chegue até Ele e se prostre o coração, prostre a sua vivência, que você se dobre diante de Jesus, se derrame de coração sincero e diga, Senhor, ajuda-me, eu preciso de Ti. E da mesma forma, para aqueles que já são da casa de Israel, que estão passando por dificuldade, que acham que não tem solução, que acham que o problema da vida agora não será resolvido, prostre o coração diante de Jesus e peça, Jesus, ajuda-me. Porque muitas vezes nós ficamos com vergonha, eu vou na frente de Jesus, eu que já tenho caminhada, eu tenho que ser imbatível. Não. Se nesse momento você está com dificuldade, você se sente atormentado, você se sente na angústia, você se sente de maneira diferente, é em Jesus que você tem que chegar, porque o banquete ali estava para os que eram de Jesus e Jesus acolheu os que não eram. Olha só o que Jesus diz. Olha lá no versículo, ela veio e ajuda. Jesus respondeu, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Se não me falha, eu acho que é no Evangelho de São Marcos, que diz aqui, não precisa pegar, mas só vou relatar. Jesus disse-lhe, deixa-me primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Ou seja, olha o que Jesus está falando. Deixa primeiro eu alimentar os filhos, ou seja, Jesus estava testando primeiro a casa de Israel, porque senão vai escandalizar e tal. E Jesus vem dizendo, olha ali, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos, porque existia essa questão. Jesus ali também estava numa situação inesperada. Então ali eles estão falando de cultura, de raça, eles estão falando tipo, é o povo de Israel, é o povo que não é de Israel, mas Pai, ela está suplicando, e Jesus ali naquela ceia, e a mulher disse, certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Não parece uma brutalidade, né? Jesus chamando a mulher de cachorro, enfim, mas ali era uma conversa, se você aprofundar, de nação, de raça. Será que salvo só os que estão dentro da igreja? Será que se salva? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, e essa mulher, como é que fica? E como Jesus tem que agir sob o poder do Espírito Santo e fazer a vontade do Pai, logo o Espírito Santo disse no coração de Jesus. E realmente, o que me chama a atenção é aqui no versículo 27, certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cães comem a migalha que cai da mesa de seus donos. Olha a sensação de pertença desta mulher. Eu sou um cachorrinho, mas eu também sou da família de Deus. Eu também tenho a descendência, porque vale lembrar que lá em Abraão existiu a descendência de Isaac e a descendência de Ismael. É todas umas nações abençoadas, vem lá da origem.
Então vem uma conversa ali de tradição, depois vem as tribos de Jacó, enfim, é um pessoal eleito. Por isso que ela disse ali, ó, que os também caem da migalha de seus donos, ou seja, ali da casa. Se o cachorrinho está naquela casa, é porque ela também pertence àquela família. Olha o sentimento de pertença. De repente você não estou lá dentro, mas eu sou o povo de Deus. Eu sou irmão pela fé em Jesus Cristo. Eu sou irmão porque Jesus salvou a todos. Nosso Pai é Deus, nós somos irmãos. Ou seja, independente de estar naquela casa ou não, eu pertenço ao povo de Deus. Eu pertenço a essa família, a esse convívio. Eu pertenço aos céus. E Jesus então foi tocado. E outra coisa nesse versículo 27 que me chama a atenção é a mulher reconhecer que era pecadora. De repente, daí começa a chave da nossa conversão para o dia de hoje. Reconhecer quem somos, reconhecer a nossa história, reconhecer a nossa tradição e a nossa vivência. Reconhecer tudo aquilo que estou de certo, como diz ela, que come a migalha de seus donos, então eu pertenço. Reconhecer também que muitas vezes na minha cultura, a minha história, a minha vivência foi condenada pelo pecado, pela falta de informação, pela falta de conhecimento. Ela não saiu falando, não, porque Jesus foi um preconceituoso e isso. Não, ela sabia que ela precisava, ela reconheceu que ela era de uma nação estrangeira, mas que ela precisava de Jesus. Olha que lição de humildade dessa mulher. Ela primeiro reconhece Jesus como Filho de Deus, ela reconhece que precisa de ajuda, ela reconhece toda a história e a vivência como aquela pessoa que bate a nossa porta. Ela sabe que muitas vezes, ao bater naquela porta, pode rolar um preconceito, muitos vão dizer, é um mendigo, é um esfarrapado, em outras palavras, como se usam muito, não trabalha, é um folgado, enfim. Essa mulher reconheceu tudo isso. Ela sabia que ao bater, Jesus poderia tanto ajudá-la, como Jesus poderia fazer como que todos faziam em volta dela, discriminar. Mas ela não teve medo. E perante Jesus, ao se debruçar, lembra que ela se debruçou na presença de Jesus? Ela abriu seu coração e reconheceu. Reconheceu que ela, aos olhos humanos, era pecadora, porque era de outra nação, era de um povo que não cultuava o Deus de Israel, mas ela reconheceu e ela disse, certamente, meu Senhor, mas eu me reconheço que também sou dessa família e que o Senhor é o filho de Davi. Eu não vou contra e não estou falando, Jesus, que o Senhor está errado por me analisar desse jeito. Olha que humildade. Mas eu preciso. Realmente eu errei, realmente eu fiz coisas que não deveria, vivi em nações que não deveria, mas eu preciso. Me ajuda. Me dá uma nova chance, Senhor. Cura a minha filha, cura a minha história, cura a minha vivência. E assim aconteceu. Jesus examinou naquele silêncio o coração desta filha e disse, mulher, como é grande a tua fé. É a partir da sinceridade do coração que a nossa fé é demonstrada. É a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa humanidade, a nossa fragilidade, que nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Porque muitas vezes na nossa vida acontece isso. Nós começamos a entender que existe um problema, mas eu não abaixo, eu não peço ajuda, eu não me rebaixo porque o que vão dizer, o que vão pensar, eu estou dentro da igreja, então todo mundo vai ver que eu estou em dificuldade e eu não quero me rebaixar. E a palavra de Deus está dizendo que se você não se prostrar diante de Jesus, não tem como ele agir. E Jesus disse, com todo esse contexto, mulher, como é grande a tua fé. Ou para nós que estamos nos debruçando na presença do Senhor neste dia e nesta hora, Jesus está dizendo como é grande a nossa fé, se nós nos reconhecermos, se nós nos colocarmos nos nossos lugares de pessoas
que depende de Jesus, da igreja, da salvação, de pessoas que dependem de confissão. A mulher lavou a alma. Eu reconheço, Senhor, que sou pecadora. Diante do sacerdote, na nossa cultura católica, apostólica, romana, todas as vezes que nós procuramos um sacerdote e vamos conversar, e ele nos diz, confesse os seus pecados, e nós estamos ali reconhecendo diante do homem Cristo os nossos pecados. Nós estamos reconhecendo como essa mulher, estamos nos prostrando. Olha que poder bonito que tem a confissão, que coisa bonita tem para os evangélicos que, se encontrarem em dificuldade, procurarem o seu pastor e dizer, pastor, olha, está acontecendo isso, e minha casa precisa de uma direção de Jesus. Olha que bonito quando nós, enquanto cristãos, irmãos, ao invés de perseguir, de caluniar, de se afastar, nós nos abraçarmos como Jesus fez com essa mulher. Existia uma cultura, existia outra cultura, povos, raças, e Jesus acolheu e disse, eu vim para todos que debruçam, para todos que reconhecem e para todos os que pedem. E Jesus está dizendo ali, mulher, como é grande a tua fé, seja feito como tu desejas. Olha que bonito. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Não dependeu de Jesus ir lá na casa dela, na nação dela. A palavra de Jesus fez a cura naquela família. A palavra de Jesus, através da Sagrada Escritura, pode transformar sua vida, sua casa e sua vivência. A palavra de Deus ministrada, seja na Santa Missa, nos grupos de oração, nas pastorais, movimentos, seja no culto religioso. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, aonde for lançada, é capaz de curar, de transformar, de libertar e muito mais. Assim como essa mulher teve uma outra chance de viver diferente, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus e também com essa nossa irmã, com essa mulher de Deus, a Andréia Salles, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor também neste dia e nessa hora nos dê uma nova chance. Hoje sou feliz, a cruz vazia está, o teu sangue me lavou, purificada está minha alma. Ele se entregou em meu lugar, me deu forças pra continuar, porque vou desistir. Hoje sou feliz, a cruz vazia está, o teu sangue me lavou, purificada está minha
isso, Senhor, neste dia e nesta hora em que nós nos encontramos aqui diante da Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta nova chance. Quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu olhar de bondade e misericórdia sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história. E não só sobre mim, Senhor, sobre todas as pessoas que nos acompanham através deste programa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma nova chance. Assim como o Senhor olhou com um olhar de misericórdia, amou e abraçou a causa daquela filha, Senhor, que foi diante de Ti e suplicou a Sua piedade, a Sua misericórdia, a solução do problema, Senhor, e o Senhor expulsou o demônio que havia naquela casa atormentando aquela família. Obrigado, Senhor, porque neste dia o Senhor também nos acolhe, o Senhor também nos ama, o Senhor não olha, Senhor, as nossas dificuldades, o Senhor não olha aonde nós andamos, aonde pisamos, o que fizemos, mas obrigado porque neste dia, Senhor, o Senhor veio para nos falar que uma vez vindo a Ti, que uma vez procurando, recorrendo, solicitando de Ti a graça e a misericórdia e abrindo o nosso coração diante da Tua presença, Pai, o Senhor nos acolhe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não ligou para o preconceito, o Senhor não ligou para as conversas em voltas alheias, mas o Senhor simplesmente amou. O Senhor silenciou o seu coração para aquela realidade, para aquela fé vivida naquele momento, e o Senhor acolheu o pedido, o Senhor acolheu a história, acolheu a vivência daquela família, Senhor, daquela mulher que tanto necessitava desta cura e desta libertação. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado esta nova chance neste dia. Essa nova chance através da Sua palavra, de nós olharmos para o nosso dia, para a nossa hora, de nós olharmos para a nossa realidade, Senhor, e poder entender. Eu não estou sozinho, eu tenho Jesus. Eu saí da situação em que eu estava de amargura, opressão, desânimo, falta de fé. Fui até Jesus, achando que nem mesmo Ele iria poder me ouvir, nem sabia se eu iria conseguir, Senhor, mas uma vez diante da Tua presença o Senhor me acolheu. Uma vez diante da Tua presença o Senhor não olhou o que eu era, o que eu fui, o que eu passei, mas o Senhor olhou no momento atual e me acolheu e disse: vai, a tua fé te salvou. Por isso, Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por essa nova chance. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque a nossa fé não está parada no problema, na dificuldade, na morte, na zombaria, no escárnio, mas a nossa fé, uma vez que o Senhor ressuscitou, a nossa fé também ressuscita, porque a cruz vazia está. O Senhor não parou na morte, na dificuldade, no problema, o Senhor não parou naquele marasmo, mas o Senhor ressurgiu. E uma vez ressurgindo, o Senhor renasceu e reviveu a minha história. Por isso hoje eu sou feliz, hoje eu tenho motivo para cantar, hoje eu tenho motivo, Senhor, para me alegrar, porque a cruz vazia está. O Teu sangue me salvou, o Teu sangue me livrou, a Tua vivência, Senhor, o Seu amor, o Seu carinho, o Seu acolhimento foi capaz, Senhor, de transformar a minha casa. Por isso, obrigado, Senhor, por eu ter a oportunidade de orar e colocar a minha vida diante da Tua presença. Colocar a minha vida, Senhor, diante a minha história, diante desta mesa, do altar do Senhor. Seja ele retratado, Senhor, na santa celebração, quando eu vou no Teu altar e comungo o corpo, Teu sangue, diante deste altar, Senhor, mas às vezes também, Senhor, na ceia da família, no pão nosso de cada dia, na minha história, na minha casa, eu consigo ser feliz, Senhor. Por isso eu quero Te louvar e Te agradecer e bendizer o Teu nome, Senhor, e pedir muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Estamos chegando ao final de mais um programa, Palavra Partilhada. Vamos nesse minuto apresentar a Deus, colocar diante da presença dEle todos esses pedidos,
todas as intenções, tudo aquilo que não só pediram para nós pelo site da comunidade, os pedidos de oração, mas a todos nós que apresentamos aqui agora os pedidos, os anseios e a todos que nos acompanham a este programa, a palavra partilhada. Que o próprio Espírito Santo de Deus possa te visitar nesse momento, possa abençoar e capacitar. E que o próprio Espírito Santo de Deus nos dê força para bem melhor vivenciarmos a nossa fé. Amém. E vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!